Vamos lá iniciar o nosso curso aqui de gestão de conflitos, né? Primeiro, para a gente iniciar a gestão de conflitos, a gente tem que entender que o conflito é algo extremamente necessário. Aí vem a grande debate. Mas nós vamos falar de gestão de conflitos, né? E estamos falando que o conflito é realmente necessário. O conflito ele é realmente necessário exatamente por quê? Porque os conflitos eles geram mudanças, né? Então vamos deixar destacado aqui. Os conflitos eles geram mudanças. Só para a gente ter uma ideia, um entendimento básico, nós vamos entrar, né, na ideia de conflito. A gente vai falar o que é conflito, o que é um tipo de conflito interno, o que é um conflito externo, como que a gente faz essa gestão desse conflito, como que a gente pode trabalhar esse conflito de uma maneira positiva, como a gente pode entender esse conflito também de uma maneira negativa, né? Porque existem as duas maneiras de se interpretar o conflito. Existe a maneira de você querer bater de frente e usar a força, né? Que em determinado momento pode ser a única solução. Existe um momento de você fazer a gestão, utilizar aquele conflito para mudar algo, né? Pode ser mudar algo em uma equipe de trabalho, pode ser mudar algo em sua vida, né? Então a gente tem que observar que os conflitos, quando a gente fala conflito, popularmente a gente entende de uma forma até pejorativa, né? Mas a gente vai ficar esperto agora e vai entender basicamente o que são os conflitos. Quando a gente falar aqui de conflito, nós vamos entender que o conflito nada mais é do que aquela situação que é caracterizada por uma escassez de recursos. Como assim essa escassez de recursos? Quando a gente falar dessa escassez de recursos também, a gente pode entender como uma situação de hostilidade. Opa, então você está querendo me dizer que uma determinada escassez de recursos ela pode gerar também um sentimento de hostilidade? Isso aí vai gerar um sentimento que de hostilidade, de rivalidade, questão de agressividade. E qual que é o exemplo muito clássico que a gente trabalha em todos os cursos, todas as palestras de gestão? Vai ser um exemplo bem cotidiano mesmo. Qual que a gente pode pegar aí? É o exemplo da utilização de um estacionamento. Tá, mas você está querendo me dizer que o estacionamento ele pode estar gerando essa característica de falar para gerar conflito? Como assim? Então vamos lá partir para o exemplo, né? Primeiro a gente vai só relembrando, nunca esquecer. Quando a gente falar de conflito, é porque aquele momento que gerou o quê? Uma escassez de recursos, que causou um sentimento de hostilidade, que causou aquela rivalidade, aquela agressividade. E lembrem todas as vezes que isso vai acontecer quando a gente não conseguir alcançar um objetivo traçado. Então imagine, tracei um objetivo, então um determinado objetivo que eu tenho é esse, né? E eu não consegui chegar a esse determinado objetivo. Então, começa a gerar esse processo de hostilidade. Então, o exemplo que a gente deu aí, o exemplo que a gente sempre vai utilizar, né, mais inicialmente, né, é o exemplo, o que? Mais inicialmente, né? Essa palavra também é estranha, essa expressão fica estranha. Mas o exemplo que a gente vai utilizar inicialmente, ó, agora ficou melhor, é o exemplo sempre daquela vaga de estacionamento. Lembrando, qual que é o recurso, né, que todo mundo está buscando aí nesse caso? Vai ser a vaga no estacionamento. Então imaginem, duas pessoas buscam uma vaga no estacionamento. Ok, eu tenho uma vaga só uma vaga para duas pessoas. As duas vão conseguir essa vaga? Não. Uma vai conseguir a vaga e a outra não. A partir desse momento, a gente já tem o que? A geração de o que? De um conflito. Então, observe o seguinte. Primeiro, eu vou precisar buscar um recurso. Lembre aí, qual que é o recurso visado? É o que? O lugar, né? Qual que é o lugar? A vaga no estacionamento. Lembrem assim que duas pessoas disputando uma vaga só. Então, uma pessoa ocupa e a outra não. Gerando assim, nesse primeiro momento, essa hostilidade.
Então, vamos observar que esse momento aí vai gerar o conflito. De uma forma, vamos dizer, indireta, de uma forma mais sutil, de uma forma tranquila, mas gerou sim, gerou o que a gente vai chamar de conflito. É bom a gente observar também que quando a gente fala desse procedimento de escassez, nós temos que entender exatamente essa situação que nós estamos falando e essa questão da busca por realização desses objetivos. Lembrem, se você gerar o conflito somente por gerar, então fica até complicado da gente falar um pouco em relação a esse conflito e esses recursos. Você tem que focar primeiro no que você quer. Lembrem, você vai focar no que você quer e esse foco no que você quer, a partir dele é que a gente vai poder falar de escassez ou não do recurso. Lembrar todas as vezes disso. Não esqueçam, né? Todas as vezes é gerada hostilidade quando você tem mais de uma pessoa envolvida buscando o mesmo objetivo, o mesmo recurso, por assim dizer. Vamos imaginar aqui também uma relação quando eu trabalhar, quando a gente falar isso, uma relação do mundo corporativo, né? Vamos falar aí do mundo corporativo, que é o que sempre é focado nos cursos, né? O primeiro exemplo aí que a gente sempre trabalha é o exemplo do estacionamento. Só que aí vão sair do estacionamento e vão para o mundo corporativo. O que eu vou trabalhar aí no mundo corporativo? A seguinte questão. Imaginem que duas pessoas estejam buscando uma vaga de promoção, né? Ou supervisor, ou um coordenador, ou um gerente, uma vaga de promoção. Lembrando, existe uma vaga. Imagine que essas duas pessoas, elas estão buscando essa promoção, igual a gente vamos imaginar, igual esse exemplo aqui. Eu tenho duas pessoas. Uma vai ser promovida, vamos imaginar que essa seja promovida. E a partir desse momento gera um conflito. Porque essa pessoa aqui, ela vai ficar insatisfeita, né? Essa pessoa aqui, vixe, o Tzinho aqui não ajudou. Então, essa aqui fica insatisfeita. E essa aqui, ela fica satisfeita, né? Opa, bucona aqui, feliz. Esse aqui ficou satisfeito e a outra pessoa fica insatisfeita. Exatamente porque uma alcança o seu objetivo e a outra não alcança o seu objetivo, né? Então a gente tem que observar essa questão também. Então temos que observar que essa questão da negatividade, ela vai estar envolvida com o que é disputado, né? E isso tem que ficar traçado de uma forma clara. Lembrando que a gente tem dois tipos de conflito, né? Um conflito que a gente vai chamar de interno e o outro conflito que a gente chama de externo. Conflitos internos, normalmente, eles não envolvem mais de uma pessoa. Como assim? Me explica então. Quer dizer que um conflito interno ele vai envolver uma pessoa só. Aí vem o debate. Qual que é o exemplo do conflito interno? Qual que é o grande exemplo aí do conflito interno? Ele está ligado o que? A questão de acordar, né? Lembrando, então, o conflito interno vai envolver uma pessoa, vai envolver o eu, né? Então, imagine você, né? Imagine eu, né? Imagine você que está vendo o curso aí agora. Eu estou em casa, na minha cama, toca o despertador. Vamos imaginar aí que ele tocou às 8 horas, né? Eu preciso ir trabalhar para estar no meu trabalho às 9. Só que aí o que eu faço? Vem aquela questão. Tocou, quer dizer que eu ainda tenho uma hora, né? Então o que eu vou fazer? Utilizar aquele grande dilema, né? Só mais 5 minutinhos, né? Então, vou trabalhar, mas vou dormir só mais 5 minutinhos. Então, esse conflito é um conflito interno, né? Então, vai ser o quê? Um embate que eu tenho comigo mesmo. Beleza? Lembrem todas as vezes disso. Então, esse aí é um conflito com uma pessoa só. Teve disputa? Não teve. Então, eu trabalho aí a questão do conflito interno. Quando a gente falar do conflito, mas eu falar dele de maneira externa, aí sim
ele é muito comum em empresa. Por quê? Porque ele já está envolvendo mais de uma pessoa, né? Que esse aí é o conflito externo. Então ele envolveu mais de uma pessoa, mais de um funcionário. Esses exemplos que a gente fala mais comuns, né? Vão ser questões de tarefas mesmo. Quando uma pessoa corrige a tarefa do outro. Imagine aí, você tem uma determinada função na empresa, né? Determinada função da empresa, e a outra pessoa vai lá e fala, ó, seu trabalho, né, não está sendo bem feito, você poderia estar fazendo dessa maneira, principalmente quando um supervisor ele faz a correção, né, ou então uma pessoa vamos falar supervisor, uma pessoa hierarquicamente superior a você, ela corrige o seu trabalho. Por quê? Aí gera basicamente a primeira questão de conflito, porque você vai ficar insatisfeito porque foi corrigido, mas é necessário uma maturidade, porque dentro do ambiente da empresa, a função de todos é sempre o quê? O lucro, a produtividade, né? Então lembrem, você só vai ter lucro no espaço empresarial através da produtividade. Então, sempre as cobranças no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, elas são buscando o lucro, né? E nada mais do que isso, beleza? Então eu aguardo você aí na próxima aula, a gente vai começar a falar o que é essa gestão de conflitos, certo? Então aguardo você aí na próxima aula.